Contraponto está começando agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre futebol. Bom, para a gente fazer o contraponto, nós não vamos aqui discutir os melhores lances do Campeonato Brasileiro, nem da Libertadores. Nós não vamos discutir aqui títulos, os melhores títulos ou a melhor campanha. Mas, na verdade, nós vamos aqui falar um pouco sobre os perigos do gosto pelo futebol e as questões sociais que estão envolvidas nisso. Né? Talvez algumas questões econômicas também sejam aqui levadas em conta, porque esse assunto estava aqui engasgado, né, Zé Luiz? Há muito tempo que a gente está aqui querendo discutir um pouco sobre futebol. É verdade. Teve uma vez que a gente até ensaiou, nós viemos aqui, começamos a gravar o programa, eu vim com a camisa do Cruzeiro, você com a camisa do Atlético, mas aí não deu certo, né? Não sei porquê. Teve um problema técnico aqui, o programa não ficou pronto. O programa pronto. não foi. Mas eu acho que agora é uma oportunidade de discutir isso e eu acho que tem muita coisa para a gente falar do futebol. Não sei para onde a gente pode começar, de repente a gente pode começar pelo Novo Mineirão, que virou um shopping center, né? Eu não sei então você vamos pensa. começar pelo Novo Mineirão. Agora, só para deixar claro aqui que o que motivou, né, a gravação desse programa foram as comemorações do título da Libertadores e agora a comemoração do título do Brasileiro. Né, o primeiro pelo Clube Atlético Mineiro, o segundo pelo Cruzeiro Esporte Clube. E a gente quer falar um pouco sobre esse embate entre torcedores e quais as implicações disso, né, para a questão cultural, de formação de identidade, de valores de uma determinada sociedade. Vamos começar pelo Mineirão? Vamos começar pela economia? Brevemente, mas esse assunto é interessantíssimo. Né? A gente tem que chegar... Eu acho que falar do Mineirão, outro dia eu sempre vou aos jogos do Cruzeiro e um dos jogos mais recentes, eu estava com meus filhos, a gente entrando no Mineirão assim, tinha um casal na frente e o cara estava indignado e falando alto para todo mundo ouvir. Eu não quero vir a shopping center, não. Eu não quero teatro, não. Eu quero meu Mineirão de volta. Né? Em um desses episódios, eu lembro, a gente chegou, sentou, assistiu o jogo. Nessa ocasião estavam proibidas as faixas, agora já estão permitindo as bandeiras, as faixas de novo, né? Mas todo mundo sentadinho, comportadinho, com lugar marcado. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver. Descaracterizou. Né? Aquele programa que era um programa popular, não um programa popular. Diversão. Uma coisa, a gente vai ao teatro, né? A gente vai ao futebol, né? A gente vai ao shopping center, né? Mas agora o problema é que o Mineirão virou um shopping center e vai virar, né? E virou aí um teatro. Estão querendo domar a torcida, mas felizmente as torcidas estão se rebelando com essa tentativa de domar, colocar todo mundo sentadinho no seu lugarzinho. Estão tocando rock and roll antes de começar o jogo. Um desses jogos que eu fui. Não pode falar mal do rock and roll. Não, né, eu adoro rock and roll, mas rock and roll no lugar do rock and roll. Agora tava as charangas lá competindo com o alto-falante do Mineirão que estava colocando rock inglês. Adoro rock inglês. Mas o lugar do rock inglês não é no Mineirão, pode ser no estádio Wembley, em Londres. Mais do que isso, né, Zé Luiz? Aquele espaço ali fora no Mineirão, que eu também sempre gostei muito de frequentar, e que é um espaço que se perdeu, aquela coisa do churrasquinho, aquele encontro na véspera do jogo, aquele ambiente ali, a cervejinha, a confraternização, o bate-papo ali fora. Até um lugar para você parar o carro para poder participar do jogo. É uma fúria proibicionista, irritante, né? Não pode parar aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode parar aquilo lá. E mais acrescentando os preços exorbitantes, né, dos jogos, que são muito complicados. Além disso, esse negócio de sócio-torcedor, que vai comprando, adquirindo cadeiras, né, fixas que o sujeito... Que você vai afastando espaço, o torcedor de baixo poder aquisitivo. Isso. Né? Você vai tornando o futebol uma diversão de elite. Eu acho isso muito, muito triste. Agora, tão triste quanto, né, é o que a gente tem visto nas comemorações. Então aí vamos àquele tema que você anunciou, que eu acho que é fundamental a gente enfrentar. Né, existem dois aspectos aqui que eu quero tratar em relação às comemorações. A primeira é a questão da comemoração em função da desqualificação do outro, né? E que é um primeiro aspecto, da destruição, dessa coisa de afirmação de um título, de uma vitória, de uma conquista pela diminuição do outro. E a outra questão que eu quero tratar aqui é sobre as discussões homofóbicas envolvendo as torcidas de futebol. Então vamos começar pela depredação, vamos começar um pouquinho sobre essa coisa do outro, Zé Luiz, né? Que é uma coisa, um discurso recorrente aqui no nosso programa, a discussão do contraponto, talvez até pela força que isso tem na nossa sociedade e pelo potencial
de violência, de ofensa e de um círculo vicioso que tem esse embate do nós-eles, né? Essa coisa do opositor como inimigo. Eu acho isso fundamental a gente pensar, porque isso tem reflexo no futebol, no esporte em geral, reflexo na política. E a gente tem hoje grupos de estudo, né, no JUP, da PUC, a professora Tatiana agora na Universidade Federal de Ouro Preto também tem um grupo de estudo que a gente está estudando a questão da modernidade, a questão de alternativas que vão surgindo aos problemas da modernidade, né, e onde a gente sempre faz menção a um dispositivo moderno, ou seja, a um dispositivo que marca e que acompanha essa modernidade, e esse dispositivo foi colocado dentro de todos nós. Até geralmente faço uma brincadeira, e curiosamente no livro que a gente comentou no outro programa da Hannah Arendt, ela faz menção a isso, né? Sim, ela fala que isso. todo mundo tem um Eichmann dentro. Né? O que seria esse Eichmann? Esse dispositivo de estranhamento do outro. Ou seja, o outro, essa lógica nós versus eles, não é simplesmente uma lógica binária qualquer, mas é uma lógica binária de subalternidade. Ou seja, o nós é o bom, é o civilizado, o eles é o incivilizado, é o ruim, é o subalternizado. E a cabeça de nós modernos, né, essa modernidade, ela se funda muito nessa relação, né, do nós, o europeu civilizador que invade o mundo inteiro, e o eles. Né? Quem são eles? Os bárbaros, os selvagens, os judeus, os muçulmanos, as mulheres, né? Elas subalternizadas. Né? E no esporte? Nesses 500 anos de modernidade. No esporte, qual que é o limite, né, entre o jogo, né? A diversão do jogo, desse embate, e o espaço de uma competitividade até as últimas consequências, né? De uma sociedade que é altamente competitiva. Eu acho que tem um lugar para competição, tem um lugar para solidariedade. O esporte, né, é um lugar para competição, mas a gente tem que ser capaz de construir sociedades mais solidárias. E mesmo assim, essa competição, e talvez o esporte necessariamente, obrigatoriamente, não precisa ser o lugar da competição. Né? Eu lembro na época da Revolução Cultural na China, na década de 1960, a seleção de basquete chinesa saiu numa turnê pelo mundo afora. Você não lembra, você tem notícia disso, né, Zé Luiz? Eu li isso, eu nasci em 62, isso foi em 66, não tem como 67. se lembrar. Na minha memória de 5 anos de idade, não dá para lembrar. Para isso tudo, mas eu li sobre isso, né? Onde ele saiu fazendo a turnê pelo mundo afora, jogando basquete, mas dando onde show, eles, dando espetáculo. Mas onde eles escondiam o placar. Ou seja, o importante é a diversão, o importante é o show, o espetáculo do basquete, né, a confraternização e não necessariamente a competição. Isso eu acho que é um aspecto que precisa ser ressaltado. Agora, se há competição... É que é polêmico, porque sim, também polêmico, essa coisa da competição... Isso aí dá pano pra manga. Sim, ela move também essa coisa do esporte, do jogo. Tudo é competição o tempo todo, isso é infernal. Você não assiste um programa de televisão de música, de cantores, que não tem que ter competição, é competição o tempo todo. Isso vai gerar uma sociedade esgarçada, fragmentada, né, inviável, uma sociedade inviável. Pois é, você está falando essa questão... permanente, ela tende ao totalitarismo. Sim. Isso, né? Essa questão da competição permanente, você fez uma referência aqui aos programas da televisão, né? A gente compartilha, gosta muito de um programa televisivo onde músicos amadores se apresentam e que são grandes talentos, etc, mas o formato do programa é sempre da eliminação, né? É sempre do melhor. Então, o melhor vai para frente, progride no programa e os não escolhidos, que não são necessariamente piores, né? Ou não tão bons quanto os outros, eles vão sendo descartados. Você perde a noção da diversidade. Se o tempo todo você tem que escolher, o tempo todo, tudo melhor... A melhor pizza, o melhor cantor, a melhor música, a melhor cerveja, a melhor isso, o melhor professor, coisas que são incomparáveis porque são diferentes. Aí você perde a noção da diversidade. E a diversidade é muito importante. Essa sociedade do melhor, né, que se fundamenta muito na lógica da sociedade de ultraconsumo, de hiperconsumo da sociedade norte-americana, né, ela é uma sociedade que tende ao totalitarismo. A gente perde a noção de como é rico e importante a diversidade. E ela o diferente é bom. E ela é muito propícia à violência. Porque quando você não consegue se destacar, né, você não consegue entrar nesse mundo do consumo permanente, do gozo permanente, né, Você vai tentar das mais variadas formas. Claro, porque isso vai ter que se manifestar de alguma forma. Exato. Agora, voltando à questão da competição, se essa competição existe, ela pode existir entre adversários e não entre amigos e inimigos.
Eu acho que esse é um outro ponto central e, voltando ao debate que nós fizemos no outro programa, né, do nazismo. Né? Uma técnica do nazismo é o quê? Você transformar o espaço da política, e aí vai tudo, o espaço do esporte também, as Olimpíadas de Berlim, 1936, como é que Hitler utilizou isso, né, para divulgar a superioridade racial alemã, o esporte, né, a Olimpíada. É como que você pode ter, olha, eu tenho adversários. Então eu estou jogando futebol aqui, eu estou jogando boxe, por exemplo, eu tenho o outro adversário, eu respeito o outro adversário, posso ser amigo do adversário, mas se não for amigo, né, compartilho o gosto para aquele esporte, etc. Mas somos adversários onde acabou aquilo, pronto, amigos, vão tomar cerveja juntos, etc. Mas há essa ideia, isso essa a gente dimensão do amigo-inimigo, né? De transformar esses adversários em amigo-inimigo. E aí você tem os passos do nazismo, são perigosos, porque se você transforma o adversário em inimigo, depois você rebaixa o adversário, é um passo para eliminação. Ele é subalternizado, claro, animalizado, coisificado, inimigo do mal, e aí ele tem que ser eliminado, que é a palavra presente hoje nos programas de televisão, Big Brother, essas porcarias todas, que o tempo todo eu tenho que eliminar o outro, eu tenho que vencer e eliminar o outro. Então você perde a noção de um esporte saudável, né, que é do adversário, para uma coisa que vira uma relação de amigo e inimigo. Né? Ou seja, o cruzeirense e o atleticano, eles têm que sempre beber cerveja juntos, conversar juntos, né? Como nós, né? Atleticano e cruzeirense. Né? E não precisa ser inimigo, mas você vai transformando isso em amigo e inimigo. Então, aí... E o que é um risco, né, para a política, inclusive, já pensando no próximo ano, 2015, 2014, onde a gente vai ter um processo eleitoral, e esse discurso do amigo e inimigo, ele é extremamente perigoso. Acho que a gente pode até voltar a essa questão aqui no segundo bloco. Então, vamos fazer um pequeno intervalo, o contraponto volta daqui a pouquinho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Sabor e arte em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Contraponto está de volta. O assunto dessa semana é futebol. Mas a gente não está falando aqui de melhores lances, nós estamos falando dos piores lances. Os lances que são ocultados e que são envolvidos na questão do esporte e na forma de comemoração, na obtenção do título, na forma como vê o adversário. A gente discutiu aqui no primeiro bloco, né, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a competição e a visão do opositor, do adversário,
como um inimigo que leva as pessoas até as últimas consequências, né? Até a eliminação do inimigo, né? Como muitas vezes a gente já viu, já assistiu as barbáries cometidas por torcidas rivais, né? Que chegam a esse ponto mesmo de eliminação do outro. E que reproduz o dispositivo moderno, né? Do nós versus eles, o eles sempre sendo o outro, que é inferiorizado, que é o inimigo, que é o perigo, né? Bom, eu não quero aqui nem... não precisa ser assim. Exatamente. Eu mencionava aqui no primeiro bloco como essa questão, ela tem reflexo em outras áreas, outras dimensões da vida, como, por exemplo, na vida política. E eu até fiz menção ao ano de 2014, quando nós teremos eleições presidenciais, né? E esse risco de tratar o opositor como inimigo, esse discurso do amigo-inimigo, e que a gente percebe muito nas redes sociais, né? Como uma discussão que deveria ser sobre ideias acaba virando uma discussão entre amigo e inimigo, né? A tentativa, ou seja, as ideias perdem lugar para desqualificação do outro. É como acontece no futebol, né? Ou seja, nós temos que reconhecer, né? Eu sou atleticana, sou apaixonada pelo meu clube, estou muito orgulhosa. Que a academia do futebol brasileiro, Cruzeiro Esporte Clube não era exatamente isso que eu ia dizer, né? Mas que, assim, eu estou muito feliz, estamos aí com o Mundial se aproximando, mas a gente tem que reconhecer a campanha brilhante que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro. Bonito, né? Partidas com lances muito bonitos, enfim. Então, essa questão de sair do campo, do espaço do acontecimento, né, das ideias, para um espaço de diminuição, de subalternização, né, do outro, para como uma forma de se afirmar. Eu tenho muito medo disso na política, por exemplo. O que é um grande equívoco, né? Porque sem o outro, ou seja, sem o adversário, né, o que seria o Cruzeiro sem o Atlético? O Atlético sem o Cruzeiro? Né? Ou seja, sem um adversário à altura, para fazer um futebol bonito, para jogar a final, e colocando a América aí também, né? Também, óbvio, os outros. Então, essa coisa na política é muito perigosa, né? Porque isso é uma técnica, tem um livro de um francês, a gente já comentou aqui há mais tempo, Jacques Semelin, né, que chama Purificar e Destruir, onde ele explica os passos dados pelo nazismo e pelo fascismo ao transformar a política enquanto espaço de debate de ideias, de confronto de ideias, da história dos genocídios, de diversidade. Ele fala da história dos genocídios. Em uma história disso, transformar uma política, primeiro uma política onde seria o espaço da diversidade, e a diversidade é boa, ainda bem que as pessoas pensam diferente, porque aí uma pessoa cresce com a outra, mas esse outro que pensa diferente de você vira adversário, depois vira inimigo, depois é subalternizado, é animalizado, coisificado e depois exterminado. Né? E o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial e vários outros exemplos de extermínios, como no caso de Ruanda, né, o Tutsi e o Tus, ele cita esses casos, como no caso da antiga Iugoslávia também, nos campos de concentração, já no final do século XX. E isso como está muito presente aqui, a gente vê muito nas redes sociais, né, pessoas que não debatem ideias. E pior, que veem a ideia do outro como sendo ruim. Isso não está distante da gente. Isso não está distante. Isso a gente pode ver, por exemplo, em imagens de comemorações de títulos, né? E aqui vale para todos os times. Não estou fazendo referência a nenhum time em particular, mas quando suas torcidas vão para a comemoração e elas vão depredar o espaço que é do outro. Os símbolos do outro. Então, ou seja, a comemoração é pela destruição dos símbolos do opositor. Eu vi, foi no jornal, tinha uma reportagem sobre isso, né, de alguns poucos cruzeirenses, né, porque nós não somos assim, né? Olha o discurso nós eles, hein? Estavam quebrando a loja do Atlético ali, perto do Diamond Mall. Olha, isso é absolutamente ridículo, né? E isso é um comportamento fascista. É a lógica que, olha, por que o adversário, né? O adversário que faz com que essa festa exista, porque não existiria futebol sem os adversários, não teria o jogo, a competição, né? Você começa a... Claro, a gente não está fazendo apologia aqui, é uma sociedade... uma sociedade que não tenha sentimentos, que não expressa sentimentos, que seja apática, não é nada disso. Mas outra coisa é o campo... É ódio no esporte, nem na política, nem em lugar nenhum, não estou falando isso. Uma coisa é lutar porque você acredita, né? Outra coisa é o discurso de ódio levado ao extremo. E a gente não pode banalizar. Do inimigo. Olha, o que pensa diferente de você, né, não necessariamente é o inimigo. E a gente não pode banalizar essas atitudes do cotidiano porque elas são importantes, são relevantes. E eu chamei a atenção aqui para a questão da homofobia, que é muito presente nas torcidas de futebol. Né? Essa caracterização do outro como menos, como menor,
por ser homossexual, sempre comparando com a mulher, né? Então, quando, por exemplo, a torcida atleticana chama a torcida cruzeirense de Marias, ou a torcida do Cruzeiro se refere à torcida atleticana com alguma conotação de sexualidade, né? Sempre pensando na questão da homossexualidade, na verdade, o que está oculto nessas manifestações é que eu estou considerando o outro inferior, né? O homem, ele está sendo equiparado à mulher e por isso ele é inferior. Ou seja, na verdade, né, o que se está fazendo é diminuindo a mulher. Né? Você está dizendo, olha, vocês são Marias, então vocês são equiparáveis às mulheres que são inferiores. Né? E esse é um discurso recorrente, né, de todas as partes, ou seja, isso é muito presente no futebol, que tem esse apelo machista. Você vê esse apelo machista ridículo na boca de muitas mulheres, né? Que chama o homem... Olha o xingamento, né? Chamar uma pessoa de mulherzinha. Mas por quê? Ser mulher é ruim? Né? Ou você fala, elas... Porque o feminino é ruim, mas isso é a lógica da subalternidade do outro, que a gente fala que está presente na modernidade. E essa modernidade que sempre subalternizou a mulher. Então, o que é feminino é menos do que o masculino. Né? Isso é muito ridículo. Né? Alguém pode pensar, não, vocês estão exagerando, isso é só uma brincadeira. Isso é a banalização do mal. Né? Aquilo que a gente vem discutindo. Isso é muito grave. A gente vem discutindo aqui no programa, nós comentamos isso quando falamos do filme da Hannah Arendt, que fala sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Comentamos isso discutindo aqui a biografia da Hannah Arendt, recomendando o livro Nos Passos, de Hannah Arendt, da Laurie Adler. Né? E a gente vem insistindo nisso. Né? Isso não é bobagem, isso não é qualquer coisa. Isso é uma prática que a gente precisa superar, né? Que a gente precisa tratar o outro como pessoa. E encontrar uma outra forma de provocar, de entrar no jogo, né? Que não seja pela desqualificação do outro e muito menos pela desqualificação pela feminilidade, né? Ou qualquer outra característica. Qualquer outra característica. Tentativa de subalternização do outro, né? Isso é muito ridículo. Né? Bom, ainda que tratando de futebol, né? Uma outra coisa, uma outra questão que eu acho muito polêmica e que eu queria trazer aqui para o programa é a questão da honestidade no jogo, né? Qual é o limite ali da atitude antidesportiva, né? Como que chama quando alguém... Catimba? Né? Da catimba. Da catimba. Aí fingiu que sofreu falta, não sofreu. E o uso... Né? Ou da falta grosseira. E o uso da tecnologia para alterar ou para determinar o resultado dos jogos, né? São duas questões que eu acho que também precisam ser levadas em conta, precisam ser pensadas. Eu acho que tem que usar a tecnologia. A gente vê muito no futebol americano, às vezes o juiz ele está com o microfone, ele fala para a plateia o que ele marcou. Né? Sempre tem a ajuda da televisão, precisa disso. E eu acho que deve ter algum tipo de punição ao atleta que mente, que joga. Eu lembro uma final de um vôlei, um jogo de vôlei em Minas, e já tinha alguns anos. Foi no Mineirinho, Minas e um time de São Paulo. Né? E a bola bateu na mão do atleta do time de São Paulo. Era o ponto importante, decisivo. Era o ponto decisivo, né? Do campeonato. E ele não acusa. Tá certo, né? E aí sem fazer o julgamento, você está ali no quente do jogo, as bolas podem bater, você pode não sentir. Mas eu acho que se você sentiu que a bola bateu, se você viu que a bola bateu, você tem que acusar que a bola bateu. Existem muitos atletas de honestidade. Sim, lógico, acho que a maioria dos atletas são honestos. Mas esse tipo de coisa é que não deve ser aceito de forma muito passiva, assim, não, isso é do jogo, vamos mentir, vamos catimbar, vamos mentir, né, forjar falta, cair sem ter sofrido falta, fingir. Isso eu acho isso baixo astral demais. Eu acho que é uma questão mais profunda um pouco do que isso, porque, assim, eu não sei exatamente, eu não tenho não estou tão segura da questão do limite, ou seja, o espaço que isso tem no próprio jogo. Né? Ou até que ponto esse acusar, qual que é o limite entre esse agir honesto, né, ser uma atitude fraudulenta? Eu acho que a questão é essa, a fraude é reprovável, né? Mas existe ali ainda, talvez como parte do jogo, alguma coisa que seja... No truco, no pôquer, né? A mentira no pôquer faz parte do pôquer, você blefar, fingir...
Mas no você tem futebol jogo e ali, não tem. cair No truco, um o tempo pouquinho, todo. pedir uma assistência médica e tudo. Eu acho que tem alguma coisa que é parte do jogo, sim, mas que não pode ser absorvida e tratada como sendo a mesma coisa do que uma fraude, né? Existe fraude no esporte e a fraude acho que tem que ser reprimida. Nós temos que discutir então qual que é esse limite, esse espaço aí, essa sintonia fina, né, do que é fraude e do que é admissível, né, no jogo. Sim. Até a que ponto que a catimba, né? Qual catimba é possível, né? Não sei. E aqui é especulação. Fica aí pra gente pensar, vai para o espectador pensar. Mas de toda forma, a tecnologia, eu acho que tem que ser indispensável. empregada, tem que ser utilizada. Isso. Porque isso é determinante nos resultados dos jogos, isso acaba favorecendo manipulações, desonestidade, natureza econômica. Não sei, mas isso aí tem que ser um outro programa. Mas a gente está falando, olha, a tecnologia para controlar e fiscalizar, mas todo o nosso discurso tem sido, né, contra esse controle excessivo, né, o Estado controlando a vida da gente, câmera na rua, câmera em tudo que é lugar, né, blitz em tudo que é lugar. Nós somos contra isso. E aí nós estamos defendendo a tecnologia, o controle total da tecnologia no esporte também. Eu acho que eu vou rever minha posição. Talvez esse controle total, ele não deixe espaço para a ética. O que a gente tem que desenvolver é a ética. A ética no esporte, a ética na sociedade e nessa sociedade de ultracontrole. Eu estou começando a mudar de ideia. Eu acho que não tem que ter tecnologia coisa nenhuma. Nós temos que discutir ética. Sociedade ética e não sociedade de controle. Acabei de mudar de ideia. Eu acabei de concordar com você, Zé Luiz. É verdade. Eu também acho que... na verdade, a gente tem engraçado que é uma comparação com o que nós temos discutido aqui sobre a questão do direito, né? Do crescimento do direito penal. Resolver as questões com punições. E nós estamos levando penal para todo lugar, para o esporte, para o futebol, para todo lugar. Não é isso não. Talvez ética, seja... Nós temos que apostar na ética. As pessoas têm que fazer as coisas porque acreditam que aquilo é o que deve ser feito, aquilo que é o correto ser feito. E não porque tem medo do direito penal, medo da polícia, do exército, nada disso. Isso passa necessariamente pelo reconhecimento do outro como alteridade. Então talvez a gente passe um pouquinho aí por essa discussão. Como que essa alteridade é importante para todo mundo, né? Para cada um de nós. E vai tornar o esporte muito mais interessante, muito mais bonito. Né? Inclusive a comemoração dos títulos. E que Minas Gerais continue ganhando todos os títulos. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, né? Que a gente continue firme no esporte. Aí, quem sabe um dia, a grande mídia nacional de São Paulo e Rio de Janeiro resolva dar alguma atenção, né, para o melhor futebol do Brasil, do mundo hoje, que está aqui, né, Atlético e Cruzeiro. É interessante. Mas se eles não fizerem isso também não tem problema, porque hoje a gente tem as redes sociais e tem o contraponto. Sociais, Tá isso certo? aí. Não, futebol, né, a gente nunca vai parar de discutir. Então a gente vai terminar o contraponto aqui, nós vamos continuar discutindo sobre Atlético e Cruzeiro e você pode continuar na programação da TV Comunitária. Semana que vem a gente está de volta.